Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 5 ações que podem disparar em breve. Detalhe, pessoal, essas ações que eu vou trazer aqui para vocês, elas têm um potencial de valorização acima de 300%, fora grandes dividendos que você pode receber. E a última aqui dessa lista pode surpreender e deixar vocês aí milionários e super aposentados no mercado financeiro. Por isso que já fiquem comigo até o final deste vídeo, porque só vai ter joia rara e de qualidade aqui para vocês, tá bom? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, da Bolsa, eu acho que do setor bancário, para mim, ele é o mais barato no momento, tanto para quem está olhando para ganhos com valorização e também de bons dividendos. Claro que o dividendo você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque este ano o Banco do Brasil ele tem passado uma crise muito ruim relativa ao agronegócio. O agro ali, né, que é o principal componente do Banco do Brasil, 1/3 da carteira de crédito é ligada ao agronegócio, então ele é considerado uma empresa meio que cíclica, né, por ter ali exposição às commodities agrícolas, a soja, o milho principalmente. Os produtores rurais têm ficado inadimplentes e o Banco do Brasil tem sofrido uma onda de calotes. Tanto que até a própria gestão do banco não conseguiu prever esse tombo que teria no resultado este ano. Mas eu acredito que esse tombo seja pontual. E para quem está mirando para uma recuperação, como já aconteceu no Banco do Brasil, em muitas vezes no passado já aconteceu isso do banco enfrentar crise e se recuperou fortemente em seguida. Pode estar aproveitando uma boa oportunidade. E o dividendo do Banco do Brasil, na média, ficou nessa faixa de 8,5% ao ano. Então você teria um retorno embutido no preço da ação muito bom. Porque se ele crescer 11% ao ano e pagar 8,5% de proventos, e você reaplique isso a uma taxa de 3% composta, você poderia ter um retorno embutido no preço da ação de Banco do Brasil de 22,5% ao ano no longo prazo. E colocando aqui, ó, além desses bons dividendos, o Banco do Brasil tem um potencial de alta muito bom. Quando a gente coloca aqui, ó, preço justo do Graham nas ações do Banco do Brasil, a gente tem um potencial de alta, considerando a cotação atual, aproximado de 145%. Ele poderia dobrar na cotação para atingir o seu valor justo, tá? E até mesmo utilizando outros indicadores, como o PEG Ratio do Peter Lynch, que mede essa taxa de crescimento do banco sobre ali o quanto ele vale. Temos 0,47. Para ele estar caro, ele precisaria estar cotado a pelo menos em 1. Então perceba que parece ser uma das ações bem baratas da bolsa, tá? E tem muito potencial. Historicamente, quem aproveita Banco do Brasil nesses fundos, né, que acontece de queda, faz bons negócios, porque compra um banco barato, que historicamente foi um bom banco. Claro, não teve uma rentabilidade tão elevada quanto a do Itaú, mas por ele ser excessivamente barato, ele trouxe uma rentabilidade mais elevada do que o Banco Itaú. Por isso que eu acho o Banco do Brasil hoje uma boa oportunidade na bolsa. Segunda ação aqui da lista, as ações da Petrobras. Obedecendo o mesmo critério do Banco do Brasil, ela tem muita volatilidade, uma empresa estatal, do governo, você não vai ter tanta previsibilidade como a PetroRio. Mas, por exemplo, tá? Ela é uma boa geradora de caixa. O governo precisa preencher o seu déficit orçamentário, tanto com o Banco do Brasil e a Petrobras. E hoje a empresa tem pago essa média de 10 a 12% de dividend yield, cresce a uma taxa média de forma anual de 8 a 9% acima da inflação, então você já tem aqui um retorno total de 21%, e somado uma replicação do provento de 3, ela poderia tirar de 22 a 24% ao ano de retorno. Claro que isso aqui é apenas uma estimativa. A Petrobras ela é mais arriscada, porque ela depende 100% da commodity no mercado internacional. Mas o bom é que por ela ter um lifting cost, custo de extração baixo, e tecnicamente se o preço ali, né, no caso do barril do petróleo cair muito, a produção da empresa é inviabilizada. Então isso tende a não acontecer.
Colocando aqui, ó, preço justo do Graham, oportunidade, porque ó, 22,5 vezes LPA ou o EBITDA por ação que a gente coloca aqui para ações cíclicas e vezes valor patrimonial, hoje a ação tem um preço justo de R$ 87,00, que dividido pelo preço atual de 30 nos dá um potencial de alta aproximado de 191% na cotação, fora esses bons proventos que podem continuar sendo pagos, e pelo indicador do próprio Peter Lynch, hoje Petro estaria ali com 0,42 de PEG Ratio, denotando também uma ação muito barata e com excelente potencial de valorização. Terceira ação aqui da lista, pessoal, as ações da Vale. A Vale também ali no mesmo critério da Petrobras, mas ela é uma empresa privada, já não é estatal faz bastante tempo. Colocando em termos de múltiplos, eu acho a Vale bastante barata. Quando eu coloco aqui, ó, o próprio preço justo do Graham, né? 22,5 vezes... Muitos se perguntam por que 22,5. Porque o Graham ele olhava para empresas que pelo menos estejam abaixo de 15 vezes lucro e valor patrimonial de 1,5. Ele fez essa junção e uma raiz quadrada e chegou ali em 22,5 como número mágico. Então 22,5 multiplicado aqui, né, por um EBITDA por ação na faixa de 15, que você pega o EBITDA total da empresa e divide pela quantidade de ações. Geralmente o EBITDA da Vale fica nessa faixa de 75 a 80 bilhões de reais por ano. E multiplicado por um valor patrimonial de R$ 47,00, que é pegar ali todo o patrimônio líquido da empresa e subtrair pelo número de ações, você tem aqui preço justo de R$ 125,00. Dividido pela cotação atual de 59, temos um potencial de alta de 113% na cotação, denotando que Vale também está barata e poderia dobrar na cotação e continuar te pagando bons proventos. Se ela pagar 8% e crescer a uma média de 9,4% e você reinvestir a 3%, você poderia ter uma rentabilidade, retorno embutido no preço da ação, de 20% ao longo prazo. Fora esse possível crescimento que pode acontecer da expansão da demanda por minério de ferro no mercado indiano. Quarta ação aqui da lista, as ações da BR Partners. A BR Partners, pessoal, outra ação que eu acho que tem um potencial gigantesco de valorização, e não somente de valorização, mas também de bons pagamentos de proventos. E eu me arrisco a dizer que eu acho que de toda essa lista, eu acho que tem mais potencial de retorno, mas claro, com risco mais elevado, porque enquanto um Banco do Brasil, uma Petro e uma Vale são mais previsíveis, uma BR Partners é uma microcap, uma empresa de baixa capitalização de mercado, é uma empresa de nicho, tem mais risco de ruína, porque é uma empresa pequena, tá competindo ali com outros players, mas o bom da BR Partners, né, é que em comparação a outras microcaps é a menos arriscada, porque ela atua na parte de banco de investimento, alto risco de crédito na sua operação, como os bancos múltiplos tradicionais, né? Fora que o BTG Pactual, que seria tecnicamente um concorrente direto da empresa, não é tão concorrente assim, porque o BTG ele não foca exclusivamente ali na parte de wealth, na parte, né, do mercado de dívida e na parte também ali de investimentos, intermediação de terceiros. Ele também tem ali crédito dentro da sua receita, dentro da sua composição de carteira de crédito. E a BR Partners, ela se estruturou muito bem nessa parte, ficou líder e pioneira nesse setor. É uma empresa que tem pago um dividendo de 8 a 10% ao ano, está barata, mas aí para small caps a gente gosta de olhar mais pelo PEG Ratio do Peter Lynch, que funciona mais. Se ela tem crescido a uma taxa média de 20% ao ano na perpetuidade, e temos um PL de 10 dividido por 20, PEG Ratio de 0,50, denotando que a ação está muito barata. Se ela fosse cotada pela média dela, ela precisaria subir ainda 100% para justificar esse crescimento de 20% ao ano na perpetuidade. Agora, se vocês pegarem a própria calculadora aqui, ó, de juros compostos do investidor 10, pessoal, é magnífico, porque se nós colocarmos uma BR Partners, porque para small cap a gente precisa olhar por uma lupa de longo prazo mais elevada, não dá para precificar tudo no curto prazo. 180 milhões de lucro, que é o que a BR Partners tem dado. Se ela crescer 20% ao ano no longo prazo, durante 10 anos no tempo, lá para o ano de 2035, nós teremos ali, né, tecnicamente um lucro de 1,1 bilhão de reais. Imagina se lá no futuro a BR Partners é precificada por 15 vezes lucro, que é normal empresa privada ser cotada neste múltiplo. Ela seria 16,5 bilhões de valor de mercado. Dividindo pelo valor de mercado atual de 2 bilhões, potencial de valorização de 725%. Se eu colocar aqui, né, no caso 725 menos 1 multiplicado por 100, daí de fato, né, é 725%. Isso é um negativo aqui sem querer, mas é só tirar
o negativo. E supondo um dividendo médio na faixa de 12 a 10% ao ano, retorno embutido no preço da ação pode ficar de 28% ao ano, que pode trazer uma rentabilidade bem acima da média para você. Essa é a vantagem das small caps, elas são mais arriscadas, mas elas trazem um potencial de rentabilidade mais elevado. E BR Partners, mesmo com o juro brasileiro girando em torno de 15% ao ano, ela tem conseguido reportar um ROI nominal de 22,3%. E ela tem conseguido ter uma margem líquida, né, de 51%. Isso aqui é margem de transmissora de energia. A cada 100 de receita, ela dá R$ 51 de lucro líquido, tá? É muito difícil empresas ali ter uma margem líquida consistente na faixa de 51% ao ano. Precisa ser um bom trabalho feito ali pela gestão e, né, o negócio da empresa tem sido tocado de uma maneira bastante interessante. Por isso que eu acredito na BR Partners no médio e longo prazo, tanto me aproveitando por esses múltiplos baixos e esse potencial de crescimento na empresa, por ser uma empresa ainda pequena no âmbito da Bolsa de Valores. E por fim, a última ação aqui dessa lista, as ações da BB Seguridade. A BB Seguridade, todas que eu citei, eu acho que ela que tem menos potencial de retorno, mas também é a menos arriscada. Se eu fosse fazer um ranking aqui, a primeira menos arriscada seria BB Seguridade, a segunda menos arriscada seria Banco do Brasil, a terceira seria Petro, a quarta Vale e a quinta BR Partners, tá? O Banco do Brasil eu coloco ele no nível de risco no caso ali semelhante ao da Petro e da Vale. Por quê? Porque ele também é uma empresa de commodity, mas ele não é tão arriscado porque ele tem respaldo do governo. Se alguma coisa acontecer, né, ele é salvo ali pelo governo que precisa do banco, né, 60% do mercado agrícola. E fora que a BB Seguridade, ela é o braço direito do Banco do Brasil. Ela utiliza dos canais do Banco do Brasil para fazer a venda dos seus seguros. E o bom da BB Seguridade, para você que olha para a previsibilidade com dividendos, é que você não vai sofrer oscilações grandes como o Banco do Brasil, tanto nas ações como também ali, né, no dividendo, porque diferentemente do banco que empresta para receber depois, a seguradora, você vai lá, contrata seu seguro prestamista, seu seguro rural, seu seguro de vida, seu seguro habitacional, automotivo, e você reza para que o sinistro não aconteça. Então ela não tem que, né, no caso, provisionar essa dívida, ela já tem o caixa líquido que ela pode muito bem utilizar para colocar na renda fixa, que traz o negócio seguradora muito previsível. Ela ganha tanto em juro alto e juro baixo, é como se fosse um pêndulo. Em juro alto ela aumenta o resultado financeiro e em juro baixo ela consegue crescer o seu resultado operacional, tá? E hoje a BB Seguridade está em múltiplos baixos. Perceba que ela está cotada por 7,3 vezes de PL. A média dela é ser cotada em quase 12 vezes. Então, considerando que o mercado fosse precificar a média da empresa, as ações precisariam se valorizar pelo menos 64,38% para ela ser precificada pela média. E supondo que ela pague esse dividendo médio na faixa de 12% ao ano, somado a uma taxa de crescimento, geralmente ela cresce de 8 a 9, semelhante a uma Petro, um Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil cresce um pouco mais, mas vamos colocar 9%. E a reaplicação do provento, ela poderia te trazer 24% ao ano de retorno. Eu acho que o Banco do Brasil tende a ficar maior, porque é mais arriscado. Mas, pessoal, vocês também já estão querendo demais, né? Uma BB Seguridade quase risco zero e você ainda ter mais de 20% ao ano, eu acho que é uma oportunidade bastante interessante. Não funciona múltiplo do Graham para seguradoras, porque o valor patrimonial tende a ficar inflado por conta do ROI alto. Então foquem mais mesmo ali no PEG Ratio do Peter Lynch e mais ali também nos múltiplos normais da companhia. Ela cresce 9% ao ano e seguradoras vão ter PL e P sobre VP um pouco mais altos por conta do alto payout. Mas, para você que olha para dividendos e uma valorização, pode ser sim uma boa oportunidade. Não é à toa que eu tenho aí BB Seguridade na carteira e ela representa 9%. Perceba que todas aqui que eu citei no vídeo eu tenho na carteira. Banco do Brasil, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade e as ações da Vale, tá? Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Eu achei seu vídeo bacana, vou estudar essas empresas, mas será que você não tem alguma coisa que nos traga uma previsibilidade, mitigue nosso risco e traga um potencial de retorno elevado para mim que estou começando a bolsa e para mim que sou avançado, já ter um material que me dê de bandeja o que eu preciso? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Outro ponto interessante, pessoal, ela contém mais de 100 ações aqui que você pode analisar em tempo real e ela é totalmente automatizada. Ou seja, cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha
planilhas serão feitas automaticamente, porque você não tem que ter trabalho nenhum para isso acontecer, que já tem algoritmos de negociação que atualizam em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem preço teto projetivo, então olha só a oportunidade. Tá bom, Pablo? Onde estará disponível o link desta belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E sugiro fortemente aí que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito o engajamento. E já comentem se vocês têm umas dessas 5 e se esse vídeo aí deu uma luz no fim do túnel para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, vou ficando por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!